Boa tarde, alunos do 7º ano. Eu sou a professora Juliana Bertolini, leciono as disciplinas de Biologia e Ciências no Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho. Na aula de hoje, vamos estudar as relações ecológicas. Temos objetivos dessa aula: compreender as interações entre os animais e os ecossistemas e entender as relações destes com a saúde do ambiente e da sociedade. Nos ecossistemas, os seres vivos estabelecem relações entre si e com o ambiente onde vivem, constituindo o que chamamos de relações ecológicas. Essas relações ecológicas elas são fundamentais à manutenção e o equilíbrio ecológico dentro dos ecossistemas. Elas podem se estabelecer na busca por alimento, água, espaço, abrigo, luz ou parceiros para a reprodução. Algumas delas ocorrem dentro das cadeias alimentares. As relações ecológicas podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, sendo denominadas de relações intraespecífica, intra, dentro, e específico, espécie, ou entre indivíduos de espécies diferentes, sendo denominadas de relações interespecífico, inter, fora, específico de espécie. Com base nas consequências que essas relações trazem aos seres envolvidos, elas também podem ser classificadas em harmônicas, quando os dois indivíduos nessa relação são beneficiados, ou então um indivíduo é beneficiado sem prejudicar o outro. Ou então desarmônicas, quando um dos indivíduos acaba prejudicado. As principais relações ecológicas são: amensalismo ou antibiose ocorre quando uma espécie secreta substâncias que inibem ou impedem o desenvolvimento de outra. É uma relação desarmônica interespecífica. Por exemplo, o eucalipto, que libera substâncias no solo que impedem o desenvolvimento de outras plantas para evitar a competição. Canibalismo ocorre quando o indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. Então é uma relação desarmônica intraespecífica. Temos como exemplo o louva-a-Deus, que após a cópula, a fêmea ela se alimenta do macho para obter aporte energético para o desenvolvimento da prole. Comensalismo ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, é uma relação interespecífica, onde uma delas se beneficia sem prejudicar a outra, relação harmônica. Está ligada à necessidade de obtenção de alimentos. Comensal vem de comer, tá? Exemplos: tubarão e rêmora. Então a rêmora é um peixe que tem um sistema de ventosas na região, na parte superior da cabeça, onde ela consegue se fixar ao corpo do tubarão e ela se alimenta de restos, que sobram da alimentação do tubarão. Competição é a disputa por recursos, água, alimento, território, parceiro reprodutivo, podendo ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, intraespecífica, ou entre indivíduos de espécies diferentes, interespecífica, onde o indivíduo perdedor ele sempre vai acabar prejudicado. Como exemplo de uma relação intraespecífica, temos os leões, e como exemplo de uma relação interespecífica, temos o gnu e a impala, que competem pelo mesmo tipo de alimento. Herbivoria é a relação entre animais e plantas que lhes servem de alimento. É uma relação interespecífica, desarmônica. Por exemplo, gafanhoto e folhagens. A herbivoria ela é a base das cadeias alimentares e os organismos que se alimentam exclusivamente de plantas são denominados de herbívoros. Inquilinismo. Relação entre seres de espécies diferentes, interespecífica, onde uma espécie utiliza a outra como abrigo ou suporte sem prejudicá-la. Relação harmônica. Como exemplo temos a árvore e a orquídea, onde a orquídea utiliza a árvore como suporte para obter mais luz e água para o seu desenvolvimento. Mutualismo, as duas espécies são beneficiadas nessa associação, portanto é uma relação harmônica interespecífica que se torna essencial à sobrevivência de ambas. Por exemplo, os líquens. Os líquens eles são formados a partir da associação entre fungos e algas, a qual o fungo ele oferece umidade para o desenvolvimento da alga, enquanto a alga ela oferece nutrientes para o desenvolvimento dos fungos. Nesse exemplo, os dois indivíduos eles não conseguem viver isoladamente, eles necessitam dessa relação para poder sobreviver.
Predatismo, relação em que um dos indivíduos, denominado de parasita, retira de seu hospedeiro nutrientes para sua sobrevivência. Essa relação pode debilitar o hospedeiro, podendo levá-lo à morte. É uma relação desarmônica interespecífica. Como exemplo, temos o homem e a lombriga, a qual a lombriga se aloja no intestino do ser humano e retira nutrientes do ser humano. Predatismo, também denominado de predação, é uma relação de caráter alimentar onde uma espécie se beneficia em detrimento da outra. É uma relação desarmônica interespecífica. É uma das relações mais comuns dentro das cadeias alimentares. Como exemplo, temos o gavião e o pássaro. Então, nesse tipo de relação, um indivíduo ele vai morrer para que o outro se alimente, possa obter alimento. Protocooperação. Nessa relação existe benefício para as duas espécies envolvidas, é uma relação harmônica e interespecífica, porém não existe dependência entre as duas espécies, elas podem sobreviver, viver separadamente. Por exemplo, o gavião carrapateiro e o boi. Sociedade é formada por indivíduos da mesma espécie, intraespecífica, vivendo juntos, porém sem união física, apresentam divisão de trabalho entre eles, trazendo benefícios a todos envolvidos. É uma relação harmônica. Por exemplo, o formigueiro. Então, dentro do formigueiro, temos formigas que são responsáveis por buscar alimento, como as operárias. Temos indivíduos que são responsáveis pela defesa do formigueiro, que são soldados, e também temos as formigas rainhas, que são responsáveis pela reprodução. Aqui nesses slides temos, então, um recorte de uma reportagem, como título Abelhas, porque são importantes e como podemos evitar seu desaparecimento. Então, as abelhas elas são importantes para a manutenção dos ecossistemas, pois realizam a polinização da maioria das plantas. Então, quando as flores são fecundadas, ocorre a produção de frutos e sementes, as quais os animais e o ser humano utilizam como alimento. O trabalho das abelhas garante a produção dos alimentos que utilizamos em nossa alimentação, como por exemplo feijão, maçã, pepino e outros, né? Sem as abelhas, nossa espécie pode entrar em extinção, já que elas realizam um trabalho que os humanos não são capazes de desenvolver. Então, uma abelha, durante o dia, ela visita milhares de flores e assim ela consegue realizar a polinização dessas flores para a produção de alimentos. Se o homem fizesse isso de forma manual, ele demandaria bem mais tempo, uma maior quantidade de tempo, o custo seria bem maior, encarecendo o produto final, né, o alimento, porém não seria tão eficiente quanto a polinização realizada pelas abelhas. Aqui temos um outro recorte de uma reportagem com o título Penicilina, a descoberta do século. Então, a penicilina é um medicamento produzido a partir de substâncias secretadas por fungos do gênero Penicillium. É um poderoso antibiótico utilizado no tratamento de infecções bacterianas que evitou a morte de milhões de pessoas no mundo desde 1940, quando ela começou a ser empregada, utilizada em larga escala. Embora ela tenha sido descoberta em 1928 por Alexander Fleming, só em 1940 ela foi utilizada em larga escala. Ela foi muito utilizada durante a Segunda Guerra Mundial e até hoje ela é amplamente usada, né, para o controle de infecções bacterianas. Aqui temos um exercício. Qual a diferença entre canibalismo e predatismo? Então, nós sabemos que tanto canibalismo quanto predatismo são duas relações desarmônicas. Mas a principal diferença entre elas é que o canibalismo ocorre entre indivíduos da mesma espécie, portanto, é uma relação intraespecífica, enquanto o predatismo ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, sendo uma relação interespecífica. Exercício 2. Uma onça e um leão podem competir pelos mesmos recursos? E um leão e um leopardo? Justifique sua resposta. Então, uma onça e um leão, eles não podem competir
competir pelos mesmos recursos, já que a onça parda ela vive no continente americano e o leão vive no continente africano. Então, como os dois não vivem no mesmo habitat, eles não podem competir pelos mesmos recursos. Já no caso do leão e do leopardo, os dois vivem, né, nas savanas africanas, portanto, eles vivem no mesmo ambiente e competem sim pelos mesmos recursos. Retomada de conteúdo, então nessa aula nós vimos o que são as relações ecológicas. Então, relações ecológicas são relações estabelecidas entre indivíduos, né, para manutenção e equilíbrio ecológico dos ecossistemas. Classificações das relações ecológicas. Então, elas podem ser classificadas em intraespecífico, quando ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, ou interespecíficas, quando ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Com base nas consequências que essas relações elas trazem ao indivíduo, elas podem ser classificadas também em relações harmônicas, quando não prejudica nenhum dos envolvidos, e também, ou então, em relações desarmônicas, quando um dos indivíduos ele é prejudicado. Vimos também as principais relações ecológicas, como amensalismo, competição, predatismo, parasitismo, protocooperação, herbivoria, entre outros. Também falamos sobre a importância das relações ecológicas para o meio ambiente e a nossa sociedade. Então, essas relações elas garantem a manutenção do equilíbrio ecológico. Algumas delas são fundamentais para a produção de alimentos, como a protocooperação, e outras, como o amensalismo, que salvou milhares de vidas desde quando foi produzido pela primeira vez. A nossa aula de hoje encerra aqui. Agradeço a atenção.